A madrasta vendeu o próprio enteado para um vizinho rico. Quando ela descobriu por que ele queria comprá-lo, ficou abismada. Em uma manhã comum, João Guilherme acordou antes do sol nascer, como era seu costume. O alvorecer mal tingia o céu de um azul pálido quando ele se levantou de sua cama improvisada de palha e cobertores remendados. O pequeno quarto em que dormia, localizado na parte de trás da casa, estava sempre frio e úmido, com as paredes cobertas por manchas de mofo. A única fonte de calor vinha da lareira na cozinha, que raramente era acesa fora dos momentos em que o pai e a madrasta se reuniam para a refeição. Ele deslizou para fora do cobertor e o chão frio se fez sentir através da fina camada de palha que cobria o piso de terra. Com um suspiro, João Guilherme se espreguiçou e caminhou para a cozinha, onde a luz fraca da manhã começava a iluminar o ambiente. O cheiro de leite azedo e pão seco ainda estava no ar, remanescente da última refeição. Aos poucos, João Guilherme preparou-se para mais um dia de trabalho duro. A madrasta, com seu olhar constante de desprezo, havia lhe dado a ordem de que o leite dos animais fosse ordenhado e o estábulo limpo antes de qualquer outra coisa, como sempre. A produção de leite, que sustentava a família, era uma das poucas fontes de renda, mas o pouco dinheiro conseguido com isso mal era suficiente para cobrir as despesas básicas. O rosto de João Guilherme se fechou em uma expressão de determinação. Se ele não trabalhasse, ninguém mais o faria. Seu pai, um homem de aparência descuidada e olhos sempre fixos no fundo do copo de bebida, havia passado a noite fora. Mais uma vez, ele tinha preferido a companhia do bar à responsabilidade de cuidar da própria família. Apesar da pouca idade, João Guilherme sabia que o pai gastava em álcool a maior parte do dinheiro que deveria usar para a alimentação e manutenção dos animais. Preparando-se para mais um dia, ele vestiu suas roupas simples, uma camisa já desbotada e calças remendadas, e se dirigiu ao estábulo. O lugar estava mal iluminado, com as tábuas de madeira envelhecidas e cheias de sujeira. O cheiro forte do estrume e da urina dos animais era quase sufocante. Mas João Guilherme estava acostumado. Ele começou a ordenhar as vacas em um ritmo metódico, com seus movimentos quase automáticos, devido à repetição incessante. Cada jato de leite o fazia sentir a luta pela sobrevivência, por ser um esforço quase inútil diante das circunstâncias implacáveis. Enquanto trabalhava, o som de passos pesados aproximou-se da entrada do estábulo. João Guilherme ergueu os olhos e viu a figura de sua madrasta, chamada Helena. Ela era uma mulher de voz ríspida e olhar severo, sempre pronta para apontar os erros e falhas dos outros, especialmente quando se tratava dele. Ela parou na porta, com as mãos firmemente apoiadas nos quadris, e olhou para ele com desdém. João Guilherme, você ainda está aqui? O leite deve estar pronto para a entrega antes do dia clarear. E não se esqueça de limpar a sujeira direito. Já estou farta de lembrar a você disso todos os dias, disse ela, com a voz cortante, ecoando no espaço úmido do estábulo. Sim, senhora. João Guilherme respondeu sem ousar levantar os olhos outra vez. Sua voz soava mais como um sussurro, desprovida de qualquer emoção. Ele sabia que qualquer tentativa de argumentar só resultaria em mais sofrimento. Quando finalmente terminou o trabalho no estábulo, o céu já começava a clarear mais, mas a luz do sol ainda era fraca. O próximo passo seria levar o leite ao mercado local, uma tarefa que muitas vezes significava enfrentar o olhar de desaprovação dos outros moradores da vila. Eles estavam cientes da difícil situação da família e muitas vezes deixavam transparecer sua indiferença. Ele pegou as jarras de leite cuidadosamente preparadas e saiu de casa, com o peso das garrafas quase igualando o peso dos seus próprios fardos emocionais. João Guilherme sentia a frustração e a tristeza de sua vida difícil pesarem sobre seus ombros,
mas ele mantinha uma aparência firme e determinada. Não havia espaço para fraqueza, pelo menos não se ele quisesse sobreviver mais um dia. No caminho até o mercado, João Guilherme sentiu um profundo alívio. O trabalho ali estava concluído, e embora seu corpo estivesse cansado, sua mente ansiava por algo que não envolvesse a rotina diária de responsabilidades na fazenda. Ele havia cumprido todas as tarefas matinais, desde a ordenha das vacas até a limpeza do estábulo, e agora carregava as jarras de leite cuidadosamente para a venda. Seus pés, calçados em sapatos gastos e sujos, arrastavam-se pelo caminho de terra batida que levava até a estrada principal. Após a entrega, a luz do sol ainda não havia se firmado no horizonte e o ar estava frio e cortante. Para João Guilherme, o dia ainda estava apenas começando. Ele caminhou com determinação, mesmo que seu corpo pequeno estivesse encolhido contra o frio. O caminho para a escola era longo, mas era seu único escape. Uma breve pausa na monotonia da vida diária. Cada passo o levava um pouco mais perto de um lugar onde ele podia deixar as preocupações e responsabilidades de lado, mesmo que apenas por algumas horas. Finalmente, depois de cerca de 40 minutos de caminhada, João Guilherme avistou o edifício da escola à distância. Era uma construção simples, com paredes de pedra e janelas pequenas, mas para João Guilherme representava a possibilidade de um mundo diferente. As vozes das crianças e os risos que escapavam pelas janelas eram como música para seus ouvidos cansados. Temendo se atrasar, ele acelerou o passo, com as bochechas coradas pelo frio e pela excitação. Ao entrar na sala de aula, João Guilherme se viu envolvido por um ambiente que contrastava fortemente com sua casa. As paredes estavam cobertas com desenhos coloridos e mapas, e o cheiro de tinta e papel preenchia o ar. Ele encontrou seu lugar em uma das carteiras alinhadas, cercado por colegas que estavam tão animados quanto ele. Para João Guilherme, a escola era um refúgio, um lugar onde ele podia relaxar e deixar de lado o peso das responsabilidades que carregava desde muito jovem. Durante a aula, o professor, um homem gentil com óculos de armação fina, falava sobre histórias antigas e ciências naturais. João Guilherme ouvia atentamente, absorvendo cada palavra. Toda lição era uma nova janela para um mundo maior, que não se limitava ao pequeno espaço do estábulo e à rotina rígida de sua casa. Ele ficava maravilhado com as histórias de aventuras e descobertas, imaginando-se em lugares distantes e fascinantes. No intervalo, João Guilherme vivia o ponto alto do seu dia. Ele encontrava um momento de liberdade ainda maior e brincava com seus colegas, rindo e correndo pelo pátio da escola. Esses breves momentos de alegria eram preciosos para ele, pois somente ali João Guilherme tinha a oportunidade de ser uma criança de verdade, mesmo que por pouco tempo. Ele participava das brincadeiras, corria atrás dos colegas e jogava futebol, esquecendo momentaneamente das preocupações que o aguardavam ao final do dia. Quando o sino da escola finalmente soava, marcando o fim do intervalo e o início das últimas aulas do dia, João Guilherme sentia uma mistura de sentimentos. A alegria de estar na escola ainda estava presente, mas a realidade do retorno à rotina de trabalho também se fazia sentir. Ao voltar para casa, o garoto enfrentaria a tarefa de lidar com a indiferença de seu pai e a severidade de sua madrasta. No caminho de volta, aguentar o sol do meio-dia era insuportável, pois a distância parecia mais longa do que o caminho de ida. João Guilherme se perdia em pensamentos sobre o que tinha aprendido durante o dia, tentando se agarrar àquela breve sensação de liberdade. O cansaço acumulado dos dias de trabalho e da longa jornada escolar ainda se fazia sentir em seus pequenos passos, mas um elemento inesperado na paisagem atraiu sua atenção e ofereceu um breve desvio do peso diário que carregava. No topo de uma colina,
onde se erguia a antiga mansão, havia um burburinho incomum. O local, há muito abandonado e envolto em histórias de assombrações e mistérios, sempre despertou a curiosidade de João Guilherme. Ele se lembrava das histórias que os moradores mais velhos contavam na aldeia, como relatos de aparições e ruídos estranhos que pareciam surgir das profundezas daquela casa sombria e silenciosa. Com suas janelas empoeiradas e portas trancadas, a mansão havia sido uma figura fantasmagórica na paisagem por anos. Suas paredes desgastadas pelo tempo e cobertas de trepadeiras eram uma verdadeira lembrança do passado, quase como se a casa estivesse esperando por algo ou alguém para trazer vida de volta a ela. João Guilherme nunca ousou se aproximar, pois as histórias de fantasmas e criaturas misteriosas sempre o intimidaram. Naquele dia, no entanto, algo estava diferente. Ele viu um caminhão de mudança e 2 carros estacionados em frente à mansão, enquanto trabalhadores carregavam móveis e caixas para dentro. João Guilherme parou na estrada de terra, observando com os olhos arregalados. As janelas da mansão, antes sempre escuras e opacas, agora mostravam sinais de luz, como se alguém tivesse acendido as lâmpadas de dentro, conferindo uma nova vida ao lugar. Intrigado, João Guilherme deu um passo à frente, aproximando-se mais da colina. A sua mente jovem e cheia de curiosidade não podia deixar de se perguntar quem poderia estar se mudando para aquela casa e por que havia decidido ocupar um lugar tão envolto em mistério. As histórias contadas pelos velhos da aldeia ecoavam em sua mente, mas agora a perspectiva de ver a mansão habitada estava mais forte do que qualquer temor. Mesmo assim, João Guilherme não poderia se aproximar muito sem chamar a atenção. A curiosidade lutava contra o medo, e ele se escondeu atrás de uma árvore próxima, observando de lá, enquanto os trabalhadores continuavam seu trabalho. Ele viu um homem alto e elegante, vestido com roupas escuras, dar instruções aos trabalhadores. A figura parecia ter um ar de autoridade, e embora João Guilherme não pudesse ver o rosto claramente, havia algo de distinto e sofisticado na postura e no jeito como ele se dirigia aos outros. Depois de algumas horas, João Guilherme percebeu que se perdeu no tempo, apenas quando o sol começava a baixar no céu. A movimentação da mudança também diminuiu, e a casa mergulhou em um silêncio quase palpável, quebrado apenas pelo som dos pássaros e do vento. As luzes continuaram acesas, lançando um brilho suave através das janelas, mas não havia mais sinais visíveis de atividade. João Guilherme, sentindo o frio da noite se aproximando, sabia que precisava voltar para casa. A caminhada de volta parecia ainda mais solitária, enquanto as dúvidas sobre a mansão giravam incessantemente em sua mente. O retorno à sua rotina parecia um contraste cruel com o mistério e a novidade que acabou de presenciar. João Guilherme se perguntava o que significava a nova ocupação da mansão e se haveria algum impacto em sua vida. Aquela velha casa, que sempre foi sinônimo de medo e suspense, agora estava repleta de novas possibilidades e, quem sabe, novas histórias para contar. Quando já escurecia, João Guilherme entrou em casa e sua madrasta já o aguardava com a mesma frieza de sempre. Sem cumprimentá-lo, ela logo cobrou que ele realizasse suas responsabilidades com a limpeza da casa, fazendo com que ele voltasse à realidade. No entanto, a imagem da mansão iluminada e a presença misteriosa da figura em roupas escuras continuavam a acompanhar João Guilherme, como um enigma que ele estava determinado a resolver, mesmo que isso significasse enfrentar seus próprios medos e curiosidades. Após se deitar para dormir, o garoto passou horas se revirando na cama e sonhando com a mansão abandonada. Na manhã seguinte, o dia estava frio e escuro no horário em que João Guilherme se levantou, como sempre,
para cumprir suas responsabilidades matinais. O céu ainda estava coberto por nuvens espessas que filtravam a mínima luz do sol, tornando o dia mais sombrio e gelado do que o habitual. O vento cortante fazia com que o pequeno corpo de João Guilherme se encolhesse contra o frio enquanto ele se dirigia ao estábulo para cuidar dos animais. João Guilherme começou a ordenhar as vacas com o mesmo ritmo metódico de sempre, mas hoje sua mente estava distraída. Algo o incomodava e uma sensação estranha que se apoderou de seus sentidos. Ele olhou para fora do estábulo e, através da janela suja e embaçada, viu uma sombra se mover em direção à porta do estábulo. A sombra era vaga e indistinta, mas João Guilherme tinha a sensação de que alguém estava ali, observando-o. Seus olhos se fixaram na porta, enquanto sua visão escurecia, e sua mão involuntariamente perdeu a coordenação. Com um movimento desajeitado, João Guilherme derramou um pouco do leite fresco que estava coletando. O líquido branco escorreu pelo chão de madeira, formando uma poça que rapidamente se espalhou. O som do leite pingando e o cheiro ligeiramente azedo se misturaram ao ambiente. O menino, já frustrado com a distração, tentou limpar a bagunça o mais rápido possível, mas seu coração estava pesado com a sensação de estar sendo vigiado. Quando a porta do estábulo se abriu abruptamente, João Guilherme sentiu um frio na espinha. Era Helena, sua madrasta, que entrou ali com uma expressão severa, e seus olhos avaliaram rapidamente a cena diante dela. O leite derramado no chão foi o suficiente para despertar a fúria que ela escondia sob sua fachada de frieza. "João Guilherme!" Helena exclamou com a voz cortante ecoando pelo estábulo. "O que é isso? O leite está em todo lugar. Você não tem ideia de quanto custa esse leite? É a única coisa que ainda traz algum dinheiro para essa casa. E você acaba derramando metade dele no chão." João Guilherme abaixou a cabeça com o rosto vermelho de vergonha e preocupação. "Desculpe, senhora. Eu me distraí. Eu vi algo na janela e..." "Cale a boca!" Helena interrompeu com um gesto impaciente. "Se você não conseguisse se concentrar nas suas tarefas, pelo menos não derrame o leite no chão. Agora, por sua culpa, o dinheiro de hoje está perdido. Por isso, você vai ficar sem café da manhã. Você não terá nada para comer, entendeu? Se tivesse feito o seu trabalho direito, isso não teria acontecido." A dureza nas palavras de Helena foi um golpe duro para o garoto. João Guilherme sabia que sentir a fome no estômago apenas adicionava mais sofrimento às suas já pesadas responsabilidades. Com um nó na garganta, ele apenas acenou em sinal de compreensão, lutando para manter as lágrimas contidas nos olhos. No entanto, Helena ainda não havia terminado. Ela olhou para João Guilherme com uma expressão de desagrado que fazia parecer que ele havia cometido um crime imperdoável. "Além disso, você tem algo mais para se preocupar. Recebi uma notícia do dono do mercado. Eles reduzirão o preço do leite. Com isso, a nossa situação financeira vai piorar ainda mais. Se não conseguirmos vender o leite pelo preço justo, você terá que trabalhar ainda mais para cobrir as despesas. E se houver mais algum erro seu, haverá consequências piores do que ficar sem café da manhã." João Guilherme sentiu o peso das palavras como uma carga adicional sobre seus ombros já cansados. O mercado cortando o preço do leite significava que a pequena quantia que sua família recebia diminuiria ainda mais, agravando a situação difícil que ele já conhecia tão bem. As consequências de tal notícia eram esmagadoras e ele sabia que o dia seria um dos mais difíceis. Assim que Helena se afastou, João Guilherme permaneceu ali, no meio do estábulo, com o olhar fixo no leite derramado e a mente cheia de pensamentos perturbadores. A sombra na janela, agora distante, parecia ter sido uma distração insignificante comparada à avalanche de problemas que agora ameaçavam sobrecarregar
ainda mais sua jovem vida. Com um esforço redobrado, ele começou a limpar o leite, tentando afastar as preocupações que pesavam sobre seus pensamentos. Ainda no início do dia, a luta para lidar com as novas adversidades havia apenas começado. Para a sorte de João Guilherme, a rotina na escola e a volta para casa foram tranquilas, apesar da fome. Ao voltar para casa, ele pegou um pedaço de pão escondido e se trancou no quarto, com o objetivo de não interagir com o pai e a madrasta. Quando o dia seguinte amanheceu, o frio da madrugada ainda estava presente quando João Guilherme voltou de suas tarefas no estábulo. A expectativa de ir à escola, mesmo que temporária, ajudava a dissipar um pouco a sensação de desconforto. Pronto para tomar seu café da manhã, ele entrou na cozinha, com um pouco mais de energia do que o habitual, ansioso por ter um respiro das responsabilidades domésticas. No entanto, ao entrar na cozinha, encontrou Helena já de pé, esperando que ele voltasse. Ela não demorou a anunciar o que João Guilherme mais temia. "João Guilherme, você não vai à escola hoje", Helena disse com a mesma voz impiedosa de sempre. "Eu tenho uma tarefa para você." O menino olhou para ela, surpreso e ansioso. "Mas, senhora, eu sempre vou à escola. Hoje é o dia de aprender com o professor e, além disso, esqueça a escola por hoje. Eu preciso que você lave essas roupas para fazermos um dinheiro extra." Helena apontou para um cesto cheio de roupas amassadas e sujas que estava no canto da cozinha. "As roupas são para o homem que se mudou para a velha mansão abandonada. Ele virá buscá-las à tarde, então você tem o dia todo para fazer isso, e só poderá comer depois que terminar o serviço." Ao ouvir aquilo, o coração de João Guilherme afundou. A escola era um dos poucos lugares onde ele encontrava uma fuga das suas duras realidades. A notícia de que não poderia ir deixou-o angustiado e desolado. Sem a oportunidade de ir à escola, seu dia seria completamente preenchido pelo trabalho árduo e solitário. Com um suspiro resignado, João Guilherme se dirigiu ao local onde Helena havia colocado o cesto de roupas. Havia uma variedade de peças: lençóis brancos, toalhas de tecido espesso e vestidos coloridos. Enquanto ele começava a separar as peças, seu estômago roncou, lembrando-o da falta de café da manhã. Mas ele não tinha escolha a não ser começar a trabalhar. O frio e a fome eram distrações constantes, mas ele manteve o foco na tarefa. João Guilherme encheu uma bacia com água quente, que rapidamente esfriou devido ao ambiente gelado do quintal. Ele começou a esfregar as roupas, esfregando e torcendo cada peça com um esforço visível. Suas mãos estavam marcadas e calejadas pelo trabalho contínuo, e o esforço para remover manchas e sujeira deixava seus dedos doloridos. Enquanto lavava, João Guilherme não pôde deixar de pensar na mansão no topo da colina. Agora que ele estava mais próximo da casa, e até mesmo lavando as roupas de lá, sua curiosidade só aumentava. Ele lembrava dos vestidos femininos que havia encontrado no cesto e se perguntava sobre quem poderia ser a dona. Havia algo intrigante na ideia de que não era apenas um homem que estava vivendo na mansão, mas também uma mulher. À medida que a manhã avançava, o trabalho se tornava cada vez mais cansativo. João Guilherme tinha dúvidas se conseguiria terminar a tempo, e o pensamento de não ter comida até completar a tarefa parecia um peso adicional. A mansão, com sua aura misteriosa, era o único pensamento que o distraía da fome e do cansaço. Por sua vez, os vestidos femininos eram os mais delicados, e João Guilherme os tratou com um cuidado extra. Cada peça tinha um toque de elegância que contrastava com a dureza da sua própria vida. Ele pensava sobre a mulher que usava tais roupas e se perguntava se ela era tão imponente quanto aparentava, ou se havia alguma outra história por trás daquelas peças de vestuário sofisticadas. Finalmente, depois de horas de trabalho, João Guilherme conseguiu terminar a tarefa. As roupas estavam estendidas em cordas no quintal, secando ao sol pálido da tarde.
O garoto se sentia exausto, com os músculos doloridos e sua mente ainda inquieta. Quando Helena apareceu para inspecionar o trabalho, ela parecia satisfeita, embora seu olhar ainda fosse severo. "Bom trabalho", Helena disse, sem muito entusiasmo. "Você pode comer agora, mas lembre-se, o homem da mansão virá em breve para pegar as roupas. E não pense que isso te isenta de qualquer outra tarefa que possa surgir." Aliviado, João Guilherme se dirigiu à cozinha, onde encontrou uma porção simples de pão seco e um pouco de água. Enquanto comia, seus pensamentos voltavam à mansão e às suas novas descobertas em relação à moradora misteriosa da mansão. Ele decidiu que, de algum modo, descobriria mais sobre os novos moradores da mansão e como isso poderia, quem sabe, influenciar sua própria vida e suas aspirações. Depois de comer, João Guilherme encontrou um breve momento de tranquilidade na tarde, sentado ao sol fraco que iluminava o quintal. As roupas estavam quase secas e limpas, e ele se sentia aliviado por ter concluído o trabalho exigido. No entanto, a calmaria foi interrompida por vozes elevadas vindas do lado de fora da casa. Curioso e um pouco preocupado, João Guilherme se aproximou da janela da cozinha, tentando ouvir o que estava acontecendo. A discussão estava claramente aquecida, e ele podia distinguir a voz de Helena, que soava agitada e defensiva. Do outro lado da conversa, estava um homem com uma voz profunda e firme, que João Guilherme rapidamente identificou como Bernardo, o novo morador da mansão. "Eu não aceito que você jogue a culpa em mim por um serviço mal feito." A voz de Helena ressoou com uma intensidade que João Guilherme não estava acostumado a ouvir. O garoto fez o melhor que pode com o que tem, e, francamente, não há muito que se possa esperar de um menino que está mais interessado em brincar do que em trabalhar. "Eu não estou discutindo a capacidade dele", respondeu Bernardo, com a voz carregada de desagrado. "O que me incomoda é a situação como um todo. Uma criança de 8 anos deveria estar na escola, não em um trabalho árduo que nem um adulto suportaria." Ao ouvir aquelas palavras, João Guilherme ficou paralisado de surpresa. Ele nunca tinha imaginado que alguém pudesse se importar tanto com sua situação. João Guilherme sentiu uma mistura de vergonha e alívio por alguém defendê-lo pela primeira vez na vida. O que mais o intrigava era a forma como aquele homem estava se opondo diretamente ao tratamento que ele recebia. "Você sabe o quanto precisamos do dinheiro, Bernardo", Helena respondeu com raiva, quase explodindo em sua voz. "Se não for por isso, o garoto não terá nem mesmo um teto para morar. Ele não vai para a escola porque ele não pode se dar ao luxo de ficar longe do trabalho. As circunstâncias não são tão simples como você imagina." "Não é apenas uma questão de circunstâncias, Helena", Bernardo retrucou com firmeza. "É uma questão de dignidade humana. Ninguém deve ser forçado a viver assim, especialmente uma criança. Eu vejo uma situação abusiva e injusta aqui, e é algo que eu não posso simplesmente ignorar." João Guilherme ouviu o que parecia ser um suspiro pesado vindo de Helena, seguido por um silêncio breve. Ela parecia estar lutando para encontrar uma resposta adequada. A discussão continuava, mas agora Bernardo estava claramente fazendo sua posição prevalecer. João Guilherme se perguntou se isso mudaria alguma coisa em sua vida ou se seria apenas uma breve interjeição no panorama contínuo de sua existência. Finalmente, a porta da cozinha se abriu e Helena entrou com um olhar fechado e cansado. Ela passou por João Guilherme sem dizer uma palavra, indo em direção ao quintal para respirar um pouco. Em seguida, Bernardo entrou pela porta com uma expressão mais suave do que antes, mas ainda carregava um tom de preocupação. "João Guilherme", Bernardo chamou com a voz agora gentil. "Eu gostaria de conversar com você um momento. Pode me acompanhar?" João Guilherme hesitou um pouco, sentindo-se nervoso com a possibilidade de mais repreensões, mas também curioso sobre o que Bernardo teria a dizer. Ele se levantou e seguiu o homem até uma área mais tranquila na entrada da casa,
longe dos olhares da madrasta. Bernardo então começou a falar. Eu preciso entender melhor a sua situação. Como você está se sentindo com todo o trabalho que te obrigam a fazer? Há algo que eu possa fazer para ajudar? João Guilherme olhou para Bernardo com uma expressão confusa. As palavras de Bernardo eram gentis, mas ele estava tão acostumado com a dureza e indiferença que não sabia como responder. Eu só faço o que me pedem, João Guilherme disse, com a voz tremendo ligeiramente. Eu gosto da escola, mas não posso ir todos os dias. Tenho que trabalhar para ajudar em casa. Bernardo ouviu com atenção, e um olhar de empatia passou por seu rosto. Eu entendo, e saiba que você não está sozinho. Se precisar de ajuda ou quiser falar sobre algo, estarei por aqui. Ninguém merece passar por isso sozinho. Com essas palavras, Bernardo deu um tapinha no ombro de João Guilherme e se virou para sair, mas Helena apareceu na entrada da casa, indicando que eles retomariam a conversa. Rapidamente, o garoto se afastou, deixando os adultos conversarem sozinhos. Enquanto Bernardo e Helena discutiam na parte externa da casa, a conversa tomou um rumo inesperado. João Guilherme, escondido atrás da porta entreaberta, ouvia atentamente, tentando absorver cada palavra. O que começou como uma disputa sobre a qualidade do serviço de lavanderia rapidamente se transformou em algo muito mais perturbador. Bernardo, Helena disse com uma voz cheia de um tom quase calculado, não sei o que você pensa sobre isso, mas nós estávamos planejando nos mudar em breve e deixar João Guilherme para trás. Se você realmente quer ajudar, talvez possamos chegar a um acordo. Bernardo, surpreso, franziu a testa. Que tipo de acordo você está sugerindo? Eu estou pensando, Helena prosseguiu, que se você realmente se importa com a situação dele, talvez pudesse comprá-lo. O que eu quero dizer é que você poderia levar João Guilherme com você. Assim, ele teria uma chance melhor e nós poderíamos nos livrar de uma responsabilidade que não podemos mais lidar. Neste momento, João Guilherme sentiu o chão se abrir sob seus pés. A ideia de ser vendido como um objeto em vez de uma pessoa era chocante e de partir o coração. Ele apertou os punhos, tentando controlar a tempestade de emoções que invadiu seu peito. O calor de vergonha e desespero subia-lhe à cabeça, enquanto ele lutava para compreender o que estava acontecendo. Bernardo ficou visivelmente perturbado com a proposta. Você está falando sério? Você quer vender uma criança? Isso é horrível. Como você pode até considerar isso? Helena, mantendo uma expressão resoluta, explicou. Se for por isso, João Guilherme não tem realmente um futuro aqui. Meu marido e eu estamos cansados e a situação financeira está piorando. Se você realmente quer ajudar, talvez isso possa ser uma solução. Assim, você leva o garoto e nós podemos seguir nosso caminho. Bernardo olhou para Helena com um misto de choque e indignação, mas a seriedade de sua situação parecia tocar um ponto sensível em seu coração. Eu não posso permitir que isso aconteça, mas se isso for a única maneira de garantir que ele tenha uma chance, então... Bem, eu estou disposto a considerar. Não só vou levar João Guilherme, mas também compro a propriedade e todos os animais que vocês têm, para que eu nunca mais seja obrigado a vê-los por aqui. Vamos tratar disso de uma forma justa. Helena parecia aliviada e uma expressão de satisfação começava a se formar em seu rosto. Se você está disposto a fazer isso, podemos negociar o valor agora mesmo. Assim, tudo será resolvido rapidamente. Bernardo e Helena passaram mais algum tempo discutindo os detalhes da transação, o que parecia incluir um valor substancial e uma promessa de conclusão em 2 dias. João Guilherme ficou ali, com o coração apertado e a mente tumultuada, ouvindo a negociação. Enquanto a conversa chegava ao fim, Helena começou a celebrar de uma maneira frenética. A casa,
que até pouco tempo atrás estava marcada pela tensão, agora estava cheia de risos forçados e o som de pratos sendo preparados. Helena parecia estar aliviada e até alegre com o negócio. A festa estava claramente mais voltada para a comemoração de uma solução para seus problemas do que para a consideração do que estava sendo sacrificado. Escondido, o garoto observava a cena com uma mistura de incredulidade e tristeza. Ele se sentia como uma peça de um jogo cruel, movido e manipulado por aqueles que ele deveria confiar. As palavras e as promessas feitas pareciam distantes e irreais, e a perspectiva de ser vendido como se fosse um bem de propriedade era uma ideia que ele lutava para aceitar. Naquela noite, João Guilherme se viu sozinho, mergulhado em pensamentos sombrios e sentimentos de desolação. Ele não sabia o que o futuro lhe reservava, mas a certeza de que sua vida estava prestes a mudar de forma irreversível era esmagadora. João Guilherme desejava não ter nascido, já que não podia simplesmente ser uma criança normal e escapar da crueldade e indiferença que o cercavam. 2 dias depois, o sol ainda estava baixo no horizonte, quando Helena e o pai de João Guilherme começaram a empacotar suas coisas. As caixas eram carregadas e os móveis desmontados com uma eficiência calculada. Mas o clima de pressa não escondia a indiferença que o casal sentia em relação ao garoto que observava, em silêncio, a mudança repentina. João Guilherme, Helena chamou com uma frieza distante, sem saber que o garoto já estava ciente de tudo. Estamos indo em uma breve viagem pela região. Não se preocupe, porque seu pai volta amanhã mesmo para buscar algumas coisas. Enquanto isso, você deve se comportar e manter a casa em ordem. Não deixe nada fora do lugar. João Guilherme sentiu um frio no estômago ao ouvir essas palavras. Ele sabia que a viagem não era uma simples ausência temporária, mas uma mudança definitiva. A incerteza do futuro o aterrorizava. Seu coração estava pesado com a iminência do que estava por vir, e o medo do desconhecido parecia estar tão presente quanto o próprio ar que respirava. Assim que Helena e seu pai partiram, João Guilherme se viu sozinho, com a casa agora ecoando com a ausência deles. Ele tentava se manter ocupado, realizando as tarefas diárias que ainda restavam, mas cada tarefa parecia apenas sublinhar a solidão e a falta de controle sobre seu próprio destino. O temor de ser vendido e deixado para trás fazia com que o tempo se arrastasse lentamente, enquanto ele aguardava ansiosamente a chegada de Bernardo, o novo proprietário da mansão. Na manhã seguinte, quando o sol começou a iluminar a casa, um carro de bois com a marca de um comerciante chegou ao portão. João Guilherme, com o coração batendo acelerado, viu Bernardo descer do veículo, acompanhado do seu pai. O homem parecia sério, mas havia uma expressão de determinação em seu rosto. Ele carregava um envelope grosso e um contrato bem dobrado. Bernardo entrou na casa, cumprimentando João Guilherme com um olhar compreensivo. Bom dia, João Guilherme. Espero que você esteja bem. Vim aqui para concluir os detalhes da transação. João Guilherme apenas assentiu, com o olhar desviando para o chão, incapaz de encontrar palavras para expressar seu turbilhão interno. Ele não conseguia olhar diretamente para o pai, principalmente depois de saber que estava, de fato, sendo vendido. Bernardo notou a expressão sombria do garoto e colocou uma mão reconfortante no ombro de João Guilherme. O que vou fazer agora, Bernardo explicou, é confirmar a compra da propriedade e, mais importante, garantir a sua segurança e bem-estar. Primeiro, precisamos que seu pai assine os documentos necessários. Por sua vez, o pai de João Guilherme parecia distraído e desinteressado. Ele assinou os papéis com uma rapidez apressada, quase como se estivesse ansioso para terminar com o assunto. Bernardo examinou os documentos com cuidado, certificando-se de que tudo estava em ordem antes de entregá-los a João Guilherme.
Este contrato, Bernardo disse, é para confirmar que você e a propriedade agora estão sob minha responsabilidade. Vou me certificar de que você tenha um lugar seguro e confortável, onde possa finalmente ter um futuro melhor. Depois que as assinaturas foram completadas, Bernardo entregou o envelope com o dinheiro ao pai de João Guilherme, que havia retornado apenas para receber o pagamento. Ele pegou o dinheiro com uma satisfação fria e uma apatia visível. Eles trocaram um rápido olhar de alívio antes de se prepararem para partir novamente. É isso, o pai disse com um tom indiferente. Aqui está o que eu precisava. Agora estou indo embora. Com um último olhar desinteressado para João Guilherme, seu pai saiu com a porta se fechando atrás deles em um som definitivo. A casa parecia ter se tornado um lugar ainda mais silencioso e desolado após a partida deles. Observando a cena com um sentimento de desolação e insegurança, João Guilherme permaneceu parado. O que lhe esperava a seguir era um mistério aterrorizante. As promessas de Bernardo pareciam distantes e nebulosas, e o medo do futuro fazia com que seu coração ficasse pesado e inquieto. Ele não sabia o que exatamente aguardava por ele sob a nova custódia, mas a sensação de estar à deriva em um mar de incertezas era esmagadora. Com o abandono de Helena e seu pai, João Guilherme estava agora sozinho, esperando que Bernardo cumprisse suas promessas e lhe oferecesse uma chance de reconstruir sua vida. Logo em seguida, Bernardo guiou João Guilherme até a mansão, embora o garoto ainda estivesse mergulhado em um mar de confusão e medo. O carro de bois parou na entrada principal e João Guilherme se viu diante de um portão imponente que se abriu lentamente para revelar uma entrada bem iluminada e convidativa. A primeira coisa que João Guilherme notou ao atravessar o limiar da mansão foi a diferença impressionante em relação ao que ele conhecia. A casa estava cheia de luz, com grandes janelas que deixavam entrar a claridade do sol da tarde. O interior era vasto e acolhedor, decorado com móveis elegantes que possuíam um brilho quente e suave. Além disso, havia um aroma leve e agradável no ar, como uma mistura de flores frescas e um toque de madeira polida. A atmosfera era um contraste nítido com a escuridão e a umidade de sua antiga casa. Enquanto João Guilherme absorvia a nova aparência e sensação do ambiente, um gato de pelagem preta e brilhante se aproximou dele. O animal, com olhos verdes e curiosos, esfregou-se contra as pernas de João Guilherme de maneira afetuosa, como se reconhecesse o garoto como parte da nova família. João Guilherme abaixou a mão hesitante e acariciou o gato, sentindo uma onda de conforto e uma breve distração de seu nervosismo. O gesto simples trouxe um sorriso involuntário ao seu rosto, em um reflexo do alívio que ele sentia com o calor inesperado da recepção. Bernardo, notando a reação de João Guilherme, sorriu encorajadoramente. Este é o nosso gato, Zé Maria. Ele gosta de fazer novos amigos. Venha, vou te mostrar o resto da casa. João Guilherme seguiu Bernardo pelo corredor principal, cada passo sendo uma nova descoberta. A mansão parecia vibrar com uma energia diferente e um senso de cuidado que João Guilherme não estava acostumado a ver. Sentada em uma poltrona próxima à lareira, estava uma jovem mulher. Ela parecia delicada e frágil, com um vestido simples como os que João Guilherme havia lavado alguns dias antes. Em seu rosto, a mulher carregava uma expressão suave, embora um pouco cansada. Seus cabelos eram longos e escuros, e seus olhos, apesar de brilhantes, refletiam uma leve tristeza. Bernardo se dirigiu a ela com um sorriso amigável. João Guilherme, esta é Sandra, Bernardo disse. Sandra, este é João Guilherme, o novo membro da nossa casa. Sandra levantou-se com uma graça gentil e deu um sorriso caloroso. Olá, João Guilherme. É um prazer te conhecer.
Espero que você se sinta em casa aqui. João Guilherme hesitou um momento, sentindo uma mistura de insegurança e alívio. Olá, respondeu ele, com a voz tremendo ligeiramente. Obrigado por me receber. Sandra se aproximou e colocou uma mão leve sobre o ombro de João Guilherme em uma tentativa de transmitir conforto, que foi recebida com um olhar tímido por parte do garoto. Você deve estar se sentindo confuso e cansado, ela disse. Se precisar de qualquer coisa, por favor me avise. Estamos aqui para te ajudar. Com a calorosa recepção de Sandra e o ambiente acolhedor da mansão, João Guilherme começou a sentir uma leve sensação de alívio. Mas, mesmo com a gentileza que estava recebendo, ele ainda estava repleto de dúvidas e inseguranças. João Guilherme não entendia completamente por que Bernardo havia comprado sua custódia ou o que exatamente era esperado dele agora. A ideia de ser parte de uma nova família e uma nova vida era tão nova e imensa que ele mal conseguia processá-la. Bem, é que eu não entendo ao certo o que está acontecendo, o garoto disse. Bernardo, percebendo a apreensão de João Guilherme, tentou aliviar um pouco da tensão. Vamos conversar um pouco mais sobre o que você pode esperar nos próximos dias, Bernardo sugeriu. Podemos dar uma volta pela casa e eu posso responder a qualquer pergunta que você tenha. É importante para nós que você se sinta confortável e bem-vindo. João Guilherme deu um pequeno aceno de cabeça e seguiu Bernardo e Sandra, enquanto a casa começava a parecer menos intimidadora e mais como um lugar onde ele poderia, talvez, encontrar um pouco de paz. O calor da recepção e a elegância do ambiente começaram a suavizar a sensação de medo e confusão que ele sentia. Ainda assim, o futuro permanecia uma nuvem de incertezas, e João Guilherme se perguntava como seria sua vida agora que ele estava sob a custódia de Bernardo e Sandra. Quando a noite caiu, sentado em um canto da sala de estar, João Guilherme ainda lutava para processar tudo o que estava acontecendo ao seu redor. O calor da lareira e o conforto da mansão contrastavam profundamente com a frieza e o abandono que ele havia conhecido até então. Mesmo assim, o medo e a incerteza permaneciam em seu coração. Finalmente, sem aguentar mais a confusão e a ansiedade, João Guilherme se levantou e se aproximou de Bernardo. O garoto, com a voz trêmula, fez uma pergunta direta e carregada de um medo genuíno. Senhor Bernardo, eu quero saber. Eu fui comprado para trabalhar na casa? É isso o que o senhor espera de mim? Bernardo olhou para João Guilherme com uma expressão que misturava tristeza e determinação. Ele se ajoelhou para ficar ao nível dos olhos do garoto e, com um tom calmo e reconfortante, começou a explicar. João Guilherme, eu entendo que você deve estar se sentindo confuso e assustado. Quando soube da sua situação com Helena e seu pai, fiquei horrorizado com o tratamento que você recebia. A forma como você foi tratado era completamente injusta e inaceitável. João Guilherme, com lágrimas começando a se formar nos olhos, ouviu atentamente. Eu não entendo. Por que o senhor me comprou, então? Bernardo respirou fundo antes de responder. A minha decisão de comprar sua custódia foi motivada pelo desejo de oferecer a você um ambiente onde pudesse finalmente viver em paz. Eu não te comprei para que você trabalhasse para mim. O que eu realmente quero é proporcionar a você um lar onde você possa ser feliz, ser uma criança e crescer sem o peso das responsabilidades que foram injustamente colocadas sobre seus ombros. A voz de Bernardo era suave, mas cheia de uma sinceridade profunda que tocou João Guilherme profundamente. O garoto sentia um misto de esperança e alívio à medida que as palavras de Bernardo se desenrolavam diante dele. Eu e Sandra, Bernardo continuou, não podemos ter filhos, mas sempre desejamos criar uma família. Quando soubemos da sua situação, vimos uma oportunidade
de dar a você uma vida melhor, um lugar onde você possa se sentir amado e protegido. Queremos oferecer a você tudo o que você merece. A chance de ir à escola, brincar e crescer em um ambiente cheio de carinho e apoio. As palavras de Bernardo foram como um bálsamo para a alma de João Guilherme. O peso que ele carregava, de ser visto apenas como uma carga de trabalho, parecia finalmente se dissipar. As lágrimas rolavam livremente por seu rosto, mas agora eram de um alívio profundo e gratidão. Sandra, que havia escutado a conversa com um olhar de compaixão e tristeza, se aproximou e se ajoelhou ao lado de Bernardo. Ela estendeu a mão para tocar o ombro de João Guilherme com um gesto de ternura. João Guilherme, nós queremos que você saiba que este é um novo começo. Você não está mais sozinho. Aqui, você terá a chance de ser feliz e crescer da forma que sempre deveria. Vamos cuidar de você e te apoiar em tudo o que precisar. João Guilherme olhou para Bernardo e Sandra com uma emoção que ele nunca havia experimentado antes. A sensação de segurança que emanava das palavras deles e a promessa de um futuro mais gentil foram um alívio imenso para ele. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que havia uma luz no fim do túnel escuro em que sua vida parecia estar se arrastando. Obrigado, João Guilherme murmurou, com a voz embargada. Eu não sei o que dizer, apenas obrigado. Bernardo e Sandra sorriram para João Guilherme, e seus rostos refletiram uma alegria genuína e uma esperança compartilhada para o futuro. O que parecia ser o início de uma nova jornada estava agora revestido de promessas de amor e proteção. Para João Guilherme, a sensação de estar finalmente livre da crueldade e do descaso lhe proporcionou um alívio profundo, e ele se permitiu acreditar que talvez a vida realmente poderia ser diferente e melhor daqui em diante. Assim, a nova vida de João Guilherme começou a florescer de uma maneira que ele nunca imaginou possível. Com o tempo, o medo e a incerteza que marcaram sua chegada à mansão foram substituídos por uma sensação crescente de pertencimento e alegria. Bernardo e Sandra, com suas gentilezas e cuidados, foram fundamentais para essa transformação. Em pouco tempo, João Guilherme voltou a frequentar a escola, mas desta vez em um dos colégios particulares mais renomados da região. Com isso, a nova rotina trouxe novas descobertas. As manhãs eram preenchidas com a expectativa de aprender e interagir com seus colegas. Ele fez novos amigos, com quem compartilhava brincadeiras e histórias, e experimentou a alegria simples de pertencer a um grupo. As aulas de matemática, ciência e história se tornaram oportunidades para ele explorar seu potencial e curiosidade, algo que antes parecia um luxo distante. Oferecendo orientação e carinho, Bernardo e Sandra estavam sempre presentes. Eles incentivaram João Guilherme a explorar seus interesses e talentos, seja na música, nas artes ou no esporte. As tardes eram frequentemente ocupadas em passeios pelo campo, em que João Guilherme podia correr livremente e se maravilhar com a beleza ao seu redor, algo que ele nunca teve a oportunidade de fazer antes. As noites eram preenchidas com conversas ao redor da mesa de jantar, onde histórias e risadas substituíram os silêncios angustiantes que antes eram sua companhia constante. Ao longo do tempo, a transformação de João Guilherme foi notável. Ele passou de um garoto sobrecarregado por responsabilidades para uma criança feliz, saudável e cheia de potencial. Seu sorriso se tornou mais frequente e a confiança em seus olhos refletia o amor e o cuidado que agora recebia. Ele prosperou no ambiente amoroso de Bernardo e Sandra, crescendo não apenas em tamanho, mas também em espírito e autoestima. Mesmo diante das adversidades mais sombrias, a bondade e o apoio das pessoas podem iluminar o caminho para um futuro mais brilhante. A vida de João Guilherme, uma vez marcada pela dor e pela luta, agora resplandecia com a promessa
de um futuro repleto de possibilidades e felicidade. Ele encontrou não apenas um novo lar, mas uma nova vida, repleta de oportunidades e amor, mostrando que o poder da transformação está sempre presente quando há alguém disposto a fazer a diferença. E aí, gostou da história? O canal Vivências Narradas agradece sua companhia. Não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o que achou da história.